Opa, tudo bem? Essa aqui é a nossa segunda aula do nosso curso de Java. A gente vai fazer o nosso primeiro programa bem simplesinho, mas antes eu só queria mostrar para vocês um conceito aqui, que é o quê? Que todo programa ele tem uma entrada de dados, um processamento e uma saída de dados. Todo algoritmo tem isso, certo? Nessa segunda aula a gente vai ver só onde é a saída de dados. É até engraçado, né? É, mas claro que o nosso programa vai ter uma entrada, mas a gente vai focar aqui logo na saída, porque a gente vai dar um comando fundamental para todo programador no início dos seus aprendizados. E então a gente vai ver aqui, certo? Que no caso é o Hello World. Mas vamos lá, como é que faz? Aqui na IDE, no nosso ambiente de desenvolvimento integrado, que é o lugar onde a gente vai fazer os nossos programas, nossos sistemas, nossos projetos, enfim. No caso eu vou usar o IntelliJ, mas também algumas pessoas podem usar o Eclipse. Aqui eu vou clicar em New Project, ou você pode abrir um, caso já exista, no Open, mas eu vou botar um New Project. E aí vai abrir para mim essa janelinha e eu vou colocar aqui o nome do projeto. No caso eu vou botar curso de Java. Pronto. O location no caso é onde ele vai ficar guardado, esse projeto, essa pastinha, onde vai ficar todos os arquivos do projeto. No caso a minha tá certa aqui, enfim, você clica aqui e configura onde é que você quer o seu. E aí a linguagem, o build system, que é IntelliJ, né? Enfim, isso aqui create. Pronto. Aqui não tem nada, né? Você tem algumas coisas aqui na tela, várias coisas, mas a gente vai aprender a utilizar cada uma delas ao longo do curso, certo? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser olhar para essa pastinha src. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho da interface. Pronto, eu consegui aqui dar uma aumentada na interface para vocês conseguirem ver melhor. E enfim, vamos lá ver o que a gente vai fazer. Pronto, vai ter, essa aqui é a pasta principal, certo, do projeto, que no caso vai estar o nome que você colocou e a localização, né, no disco, no seu computador. Aqui é uns arquivos da própria IDE, mas enfim, o que a gente vai focar vai ser aqui nesse source root, que no caso é a fonte do código, enfim, que você vai criar. Você vai clicar no botão direito do mouse e vai vir aqui em New em Java Class. Aqui você pode colocar qualquer nome, certo? Mas eu indico para começar colocando como main. E main com o M maiúsculo, tá? Nesse class aqui, tá? Certifica de que o class está selecionado. Aqui são outras coisas que a gente vai ver depois. Vou dar Enter e pronto, apareceu isso aqui. Deixa eu aumentar mais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar de novo agora o tamanho da fonte. Pronto, deu certo. Então vamos lá. Tá aqui, public class main. Tá? Aqui é a nossa classe que a gente chama, o porquê que ela é public. Enfim, o class é para indicar que é uma class e main é o nome, enfim. E essas chavezinhas é indicando onde é o início, a abertura das chaves é onde é o início da classe. E aqui nesse fechamento de chaves é o fim da classe. Então tudo que eu vou colocar vai ficar aqui dentro dessas duas chavezinhas. Vocês vão ver essas duas chaves em todos os programas, vocês vão ver isso em muitas linguagens, certo? Que no caso ela delimita onde é que começa e inicia. Aqui no caso é a classe, mas vão ter outras coisas assim também, certo? E aqui você, para facilitar, certo, você vai colocar PSVM. Pronto, ele vai aparecer aqui, ó. Eu só dou Enter nessa sugestão e tá aqui. Você vê que até apareceu um playzinho aqui, que no caso é o play que vai dar pra gente executar o nosso programa.
Aí public, static, void, main, string, args, muita doideira, Davi, muita doideira mesmo. Mas por enquanto a gente vai focar numa coisa que é aqui dentro disso aqui que você vai colocar o seu programa para executar, certo? Se eu colocar sem ele, não tem como eu executar o programa, tá? Não tem como executar ele. Por isso ele tem que estar aqui, porque o Java vai localizar justamente esse método que a gente chama, tá? Esse método. Enfim, vamos lá. E de novo você vê que tem as chavezinhas aqui, né? Indicando que é onde é que começa o método, aqui a abertura, e o fechamento indicando onde é que termina. Mas, enfim. Vamos ver aqui como é que você vai programar, certo? Você também observa que tem um espaço aqui, que no caso é para indentação, que a gente chama. E aqui também, quando eu clico aqui e aperto Enter, ele já vai automaticamente empurrado para a direita por causa de indentação. Certo? Indentação é uma maneira de você conseguir ver melhor as coisas. Você vai conseguir organizar melhor visualmente o seu código. Ele vai ficar mais fácil de ler. E, enfim, a gente vai dar aqui o nosso primeiro programa, que vai ser um programa de saída de dados, a saída padrão do Java, que é no console, certo? O console vai já aparecer aqui. Eu vou botar S maiúsculo Y system ponto out ponto print ln. E toda vez nas linhas dos programas você tem que colocar ponto e vírgula, tá? Tudo que você quiser fazer, você tem que colocar ponto e vírgula. Não nas chaves, porque elas não têm essa função de, como é que eu posso dizer, de fazer alguma coisa, elas só delimitam. Mas aqui, que aqui é uma função do Java, que no caso o que é que ele faz? A gente já vai ver. Nós temos que colocar o ponto vírgula, senão ele vai marcar aqui em vermelho pra gente, ó, vai até uma exclamação aqui, ó. Insert esse ponto e vírgula aqui. Pronto. Enfim, tanto que quando você tá sem, ele também vai aparecer aqui um avisozinho aqui no lado direito, one error. Tem um erro. Mas enfim, vamos voltar aqui e, enfim, toda função ela faz alguma coisa, certo? Uma função ela pode ter entrada de dados, às vezes ela não tem uma entrada. Enfim, toda vez quando você vê esses dois parênteses, é porque é uma função, tá? No caso aqui é o println, que é uma função. No Java a gente diz que o system é uma classe. Por quê? Porque ela tá com S maiúsculo. Claro que isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas enfim. É a classe. O ponto .out é o objeto estático dessa classe. E o println é o método desse objeto out. Mas enfim. O importante é, a gente vai colocar aqui dentro do println, dentro desses parênteses, o que é que a gente quer exibir na tela. Se for colocar só número, um número, pronto, ele vai exibir o número na tela para a gente. Mas a gente quer colocar texto. Como é texto, vamos colocar assim, certo? Com duas aspas. Com essas aspas duplas aqui, enfim. Pode ser aspas simples também. Mas, enfim, ele vai pedir para você colocar aqui o texto. No futuro você vai ver que tem uma diferença, tá? Entre aspas simples e aspas duplas na hora da programação. Mas dentro dessas aspas duplas a gente vai colocar aqui o nosso texto, certo? Que no caso vai ser Hello World. E pronto, é isso. Dentro dessas aspas ele diferencia. Quando tem aspas e fica até amarelo, você vê. No caso é porque o meu tema ele tá assim, mas o tema padrão do IntelliJ ele já como é que eu posso dizer? Aqui file, deixa eu botar aqui. Settings. Vou botar aqui, ó. Nessa caixinha eu vou botar themes, appearance. Aí tem aqui, ó, theme. Você pode selecionar os temas das cores que você quer, ó.
Enfim, eu gosto desse aqui, o Monokai Pro. Enfim, Hello World, enfim, a gente ainda não executou, né? Mas vamos lá, como é que a gente executa? Você pode clicar aqui, né, em qualquer um desses dois aqui, Place. E é isso. Vamos lá, clicar Run Main.main, enfim, esse daqui de cima. Espera um pouquinho aí que vai dar certo. Pronto. Tá aí. Apareceu essa telinha aqui, que no caso, né, é o nosso terminal, console, enfim. Esse textão aqui, no caso, são arquivos, localizações de arquivos. Enfim, não é tão importante. O que é importante é isso aqui, Hello World, que é o texto que exatamente a gente digitou. Então, eu vou botar aqui, ó, daqui dentro. Este é o meu primeiro programa Java. Pronto. Tudo que eu colocar aqui dentro da aspas, ele não vai considerar como código, ele vai só considerar como texto, tá? Mesmo se eu colocasse um número, ele ainda consideraria esse número como texto. É só quando eu coloco sem as aspas, aí sim ele considera como um número. Tanto que você vê que a cor é diferente, tá? Deixa eu Ctrl Z aqui, pronto, enfim. E aí eu dou play aqui de novo. Pronto, este é o meu primeiro programa Java. Apareceu aqui justamente o que a gente queria, né? Enfim, vamos colocar agora aqui dentro dos parênteses dessa função ou método, que é a mesma coisa, tá? A gente bota, sei lá, 23. E apareceu aqui 23. Enfim, é isso aí. Você conseguiu fazer o seu primeiro código, seu primeiro programa. Como de qualquer outro programador todo, esse sempre é o primeiro comando que se dá. Em outras linguagens, você vê que, por exemplo, se fosse em Python, por exemplo, é bem simples, é só print. Aí eu boto as dois parênteses. E aí aqui dentro, duas aspas, eu colocaria o texto, tá? É aquilo que eu falei na aula passada sobre você fazer as mesmas coisas, mas com comandos diferentes, maneiras de escrita diferentes, tá? Aqui ele não vai funcionar porque, lógico, eu estou escrevendo em Python. Ele não vai reconhecer, no caso, você vai reconhecer o system.out.println. E aí eu boto aqui os dois parênteses e o ponto e vírgula. É muita coisa, mas é isso mesmo, é assim que o Java é. No futuro a gente vai ver mais coisas sobre esse, a gente vai estudar sobre esse comando aqui, certo? Quando a gente vê programação orientada a objeto, a gente vai entender melhor como é que ele funciona, mas por enquanto é só isso, eu acho. É só isso. Valeu e obrigado aí, até a próxima aula.